Existem pessoas que chegam aonde sonharam, existem pessoas que ficam pelo caminho. Existem pessoas que, independente de qual é a meta delas, elas conseguem obter esse resultado. E existem pessoas que, independente de qual é a meta, elas sempre fracassam. Qual é a diferença entre essas pessoas? Será que é sorte? Será que é genética? Será que é um dom? E a resposta é não. A resposta entre essas duas pessoas, para qualquer pessoa que você pergunte que teve algum resultado, ela vai falar que é uma coisa chamada ação. Entendendo isso, eu separei a ação em 3 níveis pelos quais você pode agir, para que você seja do grupo onde sempre tem resultado, independente do que seja a sua meta. E cada nível de ação muda o rumo pelo qual você vive sua vida e como você conquista as coisas da sua vida. Seja um físico, o corpo, seja dinheiro guardado, seja bens materiais, seja um objetivo como uma carreira, como subir de cargo, como comprar uma casa nova, um carro novo. Esses níveis de ação pelos quais você age, eles podem potencializar as suas ações e te fazer chegar mais rápido no resultado. A maioria das pessoas vive no primeiro nível, que é o objetivo. Elas agem pelo objetivo, colocam uma meta e agem através dele. Algumas pessoas chegam no nível 2, que são os hábitos. E só uma pequena quantidade de pessoas que têm resultado em tudo que elas se propõem, ou pelo menos na maior parte das coisas às quais elas se propõem, agem pelo terceiro nível, que é a mentalidade. E é nesse nível, no lugar da mentalidade, que os grandes resultados acontecem. Porque nesse nível você não precisa mais forçar as coisas. Você se torna a pessoa que naturalmente faz o que precisa ser feito. E eu vou te explicar cada um desses níveis para que você consiga se encontrar em qual nível você está e como subir para o próximo, para você conquistar as coisas. Obviamente que você vai ver pessoas que agem pelo nível 3, mentalidade, mas que ainda não conquistaram o mais grandioso da vida delas, porque isso exige tempo. Então se você pega uma pessoa que subiu para o degrau 3 agora e está começando a colocar as coisas em prática através da mentalidade, que é só uma questão de tempo para ela. É muito fácil a gente julgar as pessoas, em qual nível elas estão, mas uma coisa que depende é o tempo. E é por isso que eu peço para que você compare consigo mesmo e suba os níveis baseados no que você enxerga de si mesmo e não no que você enxerga dos outros. Porque o que você enxerga dos outros pode iludir os seus olhos e te embaçar a vista a ponto de não conseguir agir pelos seus próprios níveis. E antes de ir mais a fundo nisso, eu vou te falar uma frase que eu vou repetir várias vezes nesse vídeo, que é muito importante que você aceite isso, porque ela é o que faz você agir pelo nível 3, que é: você não é o problema. Vamos lá, nos aprofundar nessa história. O objetivo é o primeiro nível. Ele é simples de entender, mas é difícil de sustentar. É quando você tem um objetivo claro, como perder 10 quilos, guardar 10 mil reais, pedir demissão para abrir seu próprio negócio ou tentar uma promoção. É um alvo no futuro. Ele dá a direção e sem direção você vagueia, você se perde com facilidade. Mas viver só de objetivo é arriscado. E por que é arriscado? Porque se você parar para pensar, o objetivo ele vive no futuro. E o futuro é sempre incerto. O futuro é tão incerto a ponto de que qualquer coisa que aconteça que sai da sua previsibilidade pode te sabotar. Um simples feriado, uma conta inesperada que aparece, um gasto, sabe? Fura o pneu do seu carro, você tem que trocar uma peça do seu carro. Um dia exaustivo demais, que exige um pouco mais de esforço da sua parte, acontece alguma coisa no seu trabalho, uma discussão, uma crise emocional, um término de um relacionamento, alguém da sua vida, alguém importante da sua vida vai embora. Todas essas coisas, elas vão deixar as incertezas do futuro interferirem na ação pelo objetivo. E quando isso acontece, a reação é cruel, porque você vai deixar de fazer as coisas que você tinha que fazer para chegar no objetivo que você colocou. E aí você vai sentir culpa, você vai se sentir envergonhado porque você contou para algumas pessoas e agora você vai ter que contar que falhou ou vai fingir que nem aconteceu nada. Você vai pensar lá com seus próprios pensamentos, sua própria cabeça vai te falar assim: você não presta, nem sei por que você começou, você não tem disciplina, você é incapaz, você é um merda, você não serve para nada. A sua própria cabeça vai te dizer isso. É aqui que muitos cometem um erro fatal. Transformar o tropeço, transformar uma imprevisibilidade que te fez errar na sua identidade, em eu sou fraco, eu não consigo. E é simples, você não é fraco, você consegue. Você é só um ser humano que acabou de errar. Você foi colocado em uma situação, você agiu por um nível
onde tudo funciona em cima de um sistema muito frágil, onde o futuro ele é muito instável, onde para você conseguir acertar, você dependia de um futuro ideal, de um futuro perfeito que te levasse até as consequências certas. Nada pode sair daquele planejado se você age só pelo seu objetivo. Pensa no objetivo como uma seta que aponta exatamente para onde você quer chegar. Mas essa seta, se bate um vento, ela pode mudar a sua direção, ela pode cair, ela pode perder o rumo dela. Você pode parar de enxergar ela. E aí você nem sabe por onde você volta a acertar. É por isso que a gente precisa mais do que só agir pelo objetivo. Nós precisamos agir pelos hábitos, que é o nível 2, que é o segundo degrau. Então, se você está no primeiro degrau, se você tem estabelecido as suas metas pessoais, baseadas no objetivo, e é só isso que sustenta a sua ação, é muito pouco, porque qualquer imprevisibilidade vai te derrubar. E aí, quando te derrubar, provavelmente sua consciência vai colocar o peso sobre você mesmo. E aí eu tento te lembrar que você não é o problema, que você precisa continuar fazendo e que talvez você precise passar para o próximo degrau, porque ele te sustenta mais firme em busca do seu resultado. E o próximo degrau é o hábito. Vamos destrinchar o que seria o hábito. O hábito é uma coisa que transforma futuro no presente. Ele transforma eu quero perder em 10 quilos em eu tenho que treinar 30 minutos todos os dias. Eu quero seguir uma dieta em a dieta que eu tenho que seguir hoje é isso, o que eu vou comer agora no almoço é isso, que as coisas que eu vou tirar da minha vida são esses alimentos. O hábito, ele transforma eu quero guardar 10 mil reais em eu vou depositar todos os finais de semana 100 reais na minha conta, até somar 10 mil reais ou qualquer que seja o seu objetivo financeiro. Ele quebra o objetivo em pequenas ações que permitem que você faça diariamente o que é necessário para chegar aonde você quer chegar. Os hábitos são poderosos porque repetição constrói progresso. É como se esses níveis fossem uma escada, né? O nível do objetivo e o nível do hábito. Se você continua subindo a escada, cada vez você vai estar mais próximo do patamar que é o seu resultado. Então, quando você repete, que é o hábito, que é desconstruir esse objetivo para achar o que você precisa fazer diariamente, você vai conseguir se aproximar mais fácil do seu resultado. Aí as coisas que vão acontecer, os imprevistos, já não te derrubam tão facilmente. Porque se você sabe qual é o hábito que você faz, você já se programa antes. Aquilo já fica mais fácil de ser seguido, mesmo em um dia que saia totalmente atípico do que é o normal para você. Se você trabalha das 8 da manhã até as 5 da tarde, se um dia você tiver que fazer 3 horas extras, e ao invés de sair 5 da tarde, sair às 8 horas da noite, você não vai mudar os seus hábitos se você construiu essa rotina. Vai ser muito mais fácil de você conseguir continuar fazendo as ações necessárias para chegar no resultado que você tanto sonha. Mas tem uma coisa importante nos hábitos. Os hábitos ainda dependem de vontade. O cérebro, ele é programado para não gastar energia ou para gastar o mínimo possível de energia. Ele prefere atalhos. E se atalhos fossem um bom lugar para se seguir, se atalhos fossem bons, eles se chamariam caminho. Se atalhos fossem bons, eles se chamariam caminhos. O cérebro, ele é por natureza um economizador. Ele sussurra: hoje não, só dessa vez descansa mais um pouquinho, mais 15 minutinhos de sono, amanhã você faz, come esse docinho. Ele sempre vai tentar economizar energia ou fazer você acumular mais energia. Comer um docinho, comer uma coisinha ali, sempre querendo te sabotar. Aquela vozinha ali que vem lá de dentro da cabeça, que te fala para fazer uma coisa que vai te colocar em uma situação onde você não vai conseguir fazer o que precisa fazer para chegar onde você quer. Se seus hábitos eles dependem só da motivação, você surfa quando ela aparece, como se fosse o surfista prateado do Quarteto Fantástico, mas você naufraga igual o Titanic quando ela some. Então, ao invés de ser o Jack lá, o Leonardo DiCaprio, esperando do lado da Rose lá na tábua e morrer congelado, se você depender só da sua motivação, só da sua vontade em fazer coisas, você provavelmente vai naufragar em busca do seu objetivo. É por isso que o hábito é melhor que o objetivo, mas ainda é frágil.
E a gente precisa ir além, e é aqui que entramos no nível 3, que é a mentalidade. Você já ouviu falar 300 mil vezes de mentalidade, já ouviu livros que falam sobre isso, pessoas que falam sobre isso, mas o que é, como que eu ajo pela mentalidade? Então vamos nos aprofundar na mentalidade agora. Se eu pudesse resumir o mais simples possível, mentalidade é identidade. É a história que você conta pra você mesmo sobre quem você é. Então, sabe lá quando você vai deitar e você fica pensando, não sei se você faz isso, mas eu faço às vezes. Hoje eu consegui fazer todas as coisas que eu tinha pra fazer, ou hoje eu falhei pra caramba, mas eu sei que eu sou capaz. Foi só um momento de cansaço, por isso eu não consegui fazer aquilo. A história que você conta na sua cabeça sobre as coisas que acontecem na sua vida, sobre como você reage, quem você é, em cima dessa história. Isso é a sua mentalidade. E essa história é quando você para pra lutar contra os seus próprios impulsos todos os dias e começa a agir porque aquilo é você. Aquele personagem qual você conta a sua história dentro da sua cabeça, aquilo é você. Aqui você não depende da vontade de hoje. Você age porque a ação é coerente com a sua identidade. Mas existe uma barreira, que é a voz da cabeça. Essa voz da cabeça, ela sempre vai tentar te sabotar. Ela sempre vai tentar te colocar para baixo, sempre vai te tirar as esperanças de que darão certo antes mesmo de você tentar. Se você der ouvidos para a voz da sua cabeça e ficar escutando ela, você vai deixar de agir porque você vai ficar com medo de acontecer os problemas que só acontecem se algo se realizar. Mas você já ficou tão ansioso por essas coisas, ou tão ansiosa por essas coisas, que você não fez nada do que poderia desencadear esses problemas. Mas o que acontece é que quando surgissem esses problemas, você lidaria. E que provavelmente 90% do que você pensou que poderia acontecer não vai acontecer. É isso que é a ansiedade. É se preocupar tanto, sentir tanta dor por um problema que não existe ainda. E que pode nem existir, que provavelmente não vai existir. Então você vai ter que aprender a lidar com a voz da sua cabeça, para que você desenvolva a sua mentalidade. Que a voz da cabeça vai dizer coisas como: você não consegue, descansa, você merece, como só mais um pedacinho, só mais um dia de descanso, só mais um gole, só mais um copo, é o último vídeo que eu vou assistir, é o último dia que eu vou fazer isso e depois amanhã eu começo tudo de novo. Deixa pra amanhã, são coisas que a voz da sua cabeça vai falar pra você. Só que essa voz, ela não é mágica, ela não surgiu do nada na sua cabeça, ela é uma criação pautada nos seus antigos hábitos, nas coisas que aconteceram com você, em medos, em recompensas fáceis, nas coisas que aconteceram com você e que você não queria que tivessem acontecido. Foram dessas coisas que nasceram essa voz, para que essas coisas não se repitam, mas elas acabam te limitando, a voz acaba te limitando. E muita gente sucumbe a ela, eu sucumbi a ela na minha vida inteira. É muito recente o fato de que eu consigo lidar com ela e saber que mesmo ela falando para eu não fazer, que eu não vou conseguir, que é para eu deixar para amanhã, eu fazer. É um processo, e quanto mais você obedece, mais forte ela fica. É como se fosse regar uma planta errada todos os dias. Ela cresce e sufoca as outras. Tem tanta coisa produtiva na sua cabeça, você tem tantas ideias incríveis, você sabe que você é um ser humano incrível, que tem ideias que podem ser extraordinárias e que vão te tirar do momento onde você está agora para chegar no objetivo que você tanto quer, para chegar no resultado que você tanto quer. Mas você regou tanto essa planta da voz que sufoca as outras coisas que podem dar certo, que ela cresceu tanto que impediu que novas plantas crescessem dentro da sua mente, que novas coisas florescessem na sua vida. E é aqui que entra uma ferramenta poderosa, que não dá para discutir com ela, que é a neurociência. Então eu vou ler. Quando você age contra essa voz, quando faz o que você não queria, o seu cérebro se fortalece. O pré-frontal é como um músculo da disciplina. Cada escolha difícil, uma carga extra nele, ou seja, ele vai se fortalecendo. A amígdala, que grita, foge do esforço, perde poder quando você enfrenta, quando você questiona. Quando a sua voz fala para você não fazer e você vai lá e faz, a amígdala, que grita lá para você não fazer, começa a perder força. A voz, que é muito alta, que te impede de agir, começa a falar bem baixinho, a ponto de ficar fácil de ignorar. E a dopamina, que é a química da recompensa, começa a associar prazer também ao esforço consistente, porque depois que você tiver feito aquilo que você queria fazer, mas a voz te sufocou para fazer, você vai sentir, putz, não é que eu fiz mesmo? E não é que aquele trabalho que queria fazer, que eu queria começar, aquele texto que eu queria escrever, aquele post que eu queria fazer, aquele treino que eu queria fazer, eu consegui fazer? E aí o seu cérebro começa a associar isso com recompensa também. Então a dopamina, ela já não funciona só como um atalho para uma recompensa rápida, ela começa a agir a seu favor. É literalmente como um treino cerebral. Cada vez que você resiste à voz
voz da sua cabeça, você fortalece os mecanismos pelos quais o seu cérebro reage. E aí as coisas viram um reflexo. Imagina que quando você faz alguma coisa na sua vida, é como se você fosse por um caminho. Cada vez que você passa naquele caminho é melhorado. Primeiro é só uma trilha, depois vira um caminho de estrada de terra, depois é pavimentado, depois é colocada iluminação. Fica cada vez mais fácil passar por aquele caminho. Só que você só passa pelo caminho do conforto. A partir do momento que você começa a passar pelo caminho onde você desvia da voz do conforto e começa a ir por ele, você começa a melhorar esse caminho. E esse caminho onde você não passa mais, ele começa a ficar esquecido, começa a ficar empoeirado, o asfalto começa a se deteriorar e cada vez mais você fortalece o caminho que vai te fazer desviar daquela voz que fala para você desistir, que fala para você não fazer, que fala para você dormir mais 10 minutos e começa a ir pelo caminho e fortalecer e construir melhor o caminho que vai fazer você chegar aonde você quer de fato. Antes de seguir, eu quero falar com você que carrega feridas profundas como abuso, abandono, tristeza, solidão, depressão, ansiedade a um nível que te trava por inteiro. Eu sinto muito que essas coisas tenham acontecido com você, eu sinto mesmo, mas você não é essas coisas. Você não é o seu trauma. Essas dores, elas são reais, mas você não é o seu trauma. Ele aconteceu com você, ele te marcou, mas ele não é a sua identidade. E a reação que você escolhe hoje pode começar a mudar o peso que ele tem na sua vida. Se você começa a tentar seguir por um caminho diferente, a driblar o que o trauma fala pra você, o que o trauma, a barreira que o trauma criou, se você olhar para os outros lados, pode ser que existam tantos caminhos que podem ser mais fáceis, ele sempre vai estar ali. Só que enquanto você deixar ele limitar a sua vida, você não precisa ignorar e fingir que não aconteceu. Isso marcou em você. Você vai sempre se lembrar disso. Aos poucos você vai tratar isso com mais naturalidade. Mas ele não é você. Você não é o que aconteceu com você. Para começar a driblar todos esses mecanismos, a gente tem 3 principais passos. E o primeiro é perceber a voz. Identifica quando ela aparece. Se você vai fazer alguma coisa que você tem que fazer, ou se você já começou a pensar na coisa que você tem que fazer e apareceu uma vozinha, dê nome a essa voz. Ah, é a voz do prazer imediato. Ah, é a voz da sabotagem. Quando você dá nome, você já sabe que ela vem para te sabotar de fato, que ela vem para dar nas suas 2 pernas e te derrubar de cara no chão mais uma vez. Nomear essa voz quebra o encanto dela. Passo número 2, driblar em pequenas ações. Você não vai vencer em tudo, mas ache pequenas ações que vão potencializar para que você possa ir para a próxima. Então, se você deu aquela preguiça de ir para academia, vai lá e já vai trocando de roupa, mesmo que você ainda não queira, vai se ajeitando. Isso já vai fazer você ver que dá para fazer as coisas que você não quer fazer, mesmo quando a voz está gritando na sua cabeça lá para você fazer. Então, quebre em pequenas ações, faça micro escolhas ali que vão te aproximar da coisa que você tem que fazer de fato. Então, se você vai parar para trabalhar e você tá com dificuldade, pega lá, já liga o computador, ajeita a sala que você vai trabalhar, senta na frente do computador, vai abrindo os programas. Você não começou de fato, mas você já tá preparando o seu cérebro para entender que ele vai fazer aquilo. É igual a educação positiva quando você faz com uma criança. Você fala assim, você prefere ir embora daqui 5 minutos ou daqui 15 minutos? Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Só é o tempo em que vai acontecer. E o último passo é repetir até virar natural. Você vai, cada microação vai enraizar aquilo no seu cérebro, na sua capacidade de agir. E conforme você vai refletindo, você vai fortalecendo esse mecanismo, vai melhorando o caminho até ele ficar todo pavimentado, todo bonitão, tudo iluminado para que você siga nele mais fácil. Só para te dar um exemplo, para você entender como isso acontece com qualquer pessoa que consegue fazer uma coisa maior, chegar num resultado concreto. Um maratonista que uma maratona tem 42 quilômetros. A hora que ele chega no quilômetro 35, ele tá cansado, exausto, morto, mas ainda faltam 7 quilômetros. O que você acha que passa na cabeça dele? Ele quer desistir, ele quer parar, ele quer beber água, ele quer isso, ele quer aquilo, mas ele vai continuando pensando nas coisas que ele já fez, no quilômetro que ele já andou. Não, vou só mais um quilômetro, vou só mais um pedacinho, vou até o próximo, tô vendo um poste, ele vai até aquele poste, ele vai quebrando aquilo em pequenas tarefas. Ou como uma mãe que tem o seu filho lá e ela tem que preparar o filho para levar até a escola, e ela quer estudar para aprender uma nova habilidade, então ela acorda 5 horas da manhã ao invés de acordar 7, para que dê tempo dela se preparar, fazer o café da manhã dela e parar para estudar ali. Ela está em uma condição
função que foi imposta a ela. Ela é mãe agora, mas ela quer chegar até um resultado, quer estudar sobre uma matéria para se aprimorar, para conseguir uma promoção, para qualquer coisa. Então ela vai ter que se dispor a fazer uma coisa que ela vai fugir do conforto dela. Mas ela não precisa ficar confortável. Na verdade, nenhum conforto traz progresso, senão não chamaria zona de conforto, chamaria outro nome. Pode inventar o nome aí se você quiser. Se você pensar também no empreendedor que já quebrou, que já faliu e está abrindo uma nova empresa, ele já tem background das coisas que ele fez de errado para falhar. Então, quando ele vê um cenário se construindo, ele consegue driblar daquele cenário. Ou seja, quando a vozinha da cabeça dele está começando a incomodar ele, ele já sai daquilo e vai pro próximo objetivo, para não deixar aquilo travar ele. Você tem que entender que nem todo dia será uma vitória, que nem todo dia vai ser confortável, que vão ter dias de luta, vão ter dias de depressão, exaustão. E nesses dias mais difíceis, onde o sentimento vai estar mais à flor da pele, o passo pode ser mínimo. Pode ser levantar da cama, pode ser tomar água, pode ser fazer uma caminhada normal, não precisa ser um treino pesado. E tudo bem, a mentalidade não nasce do ódio por si mesmo, ela nasce do respeito que você constrói por você. O respeito que você tem, pelo qual você faz as coisas que tem que ser feitas. Você respeita tanto a si mesmo que você sabe que mesmo que se você fizer com o seu cérebro e a voz da cabeça falando que você merecia descansar, você se respeita tanto que você segue e faz aquilo. Porque se fosse alguém que você tem muito respeito te pedindo para fazer, mesmo que fosse difícil, você faria. Então, para resumir tudo, para explicar tudo em poucas palavras, o objetivo da direção, o hábito constrói o caminho, a mentalidade mantém você andando, mesmo na tempestade. Essas três coisas, elas agem em conjunto, elas são como uma escada. E quando você sobe pro terceiro degrau, que é o da mentalidade, você não deixa de pensar no objetivo e nem deixa de concluir os hábitos. Você agora só tem uma ferramenta tão poderosa para que quando você tropece, para que quando você caia, você levante no próximo segundo. O caminho que vai te levar ao resultado está sendo construído, cada vez ficando melhor, mais fácil de seguir por ele. Você está esquecendo o caminho que te tira do seu objetivo, que te mina, que te faz fracassar. Agora você está construindo um novo caminho, está construindo uma nova ponte. E se isso fez sentido, se esse vídeo abriu a sua visão para algo que você nunca tinha pensado, se ele te ajudou de uma maneira, se te deu esperança de que você pode realmente abrir um novo caminho para chegar em resultados que você nunca tinha chegado antes na sua vida, deixa uma curtida, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você gosta. Eu queria deixar aqui também um agradecimento ao Matheus, que me incentivou. Eu tava lá na academia esses dias, ele falou assim: "Aí, João, quando que você vai voltar a gravar vídeo?" E valeu, Matheusão, isso me incentivou pra caramba. É isso, até o próximo vídeo, compartilha com alguém, porque isso me incentiva a continuar fazendo os vídeos assim. Muito obrigado.